Olá, queridos, Deus abençoe. Eita glória! Conseguimos chegar na quarta aula falando sobre os demônios. Não falamos na sua totalidade, de jeito algum, só ressaltamos algumas características que são de suma importância para o nosso dia a dia, para que possamos ficar vigilantes. É claro, não desmerecendo, melhor dizendo, as outras características, porque também são muito importantes. Eu recomendo com que você continue estudando, lendo a palavra do Senhor. Se puder, frequente um seminário ou futuramente também faça uma faculdade teológica, porque é muito legal, muito bom, muito produtivo, muito abençoador. Mas vamos para o nosso dia a dia. Então, esse vídeo ele é voltado para isso, para a gente trabalhar assuntos específicos de forma sucinta, de forma rápida, mas abençoador. De jeito algum, não abro mão disso. Já então, de antemão, já vou logo te avisando que hoje você tem que exercitar a paciência. Sim, porque hoje esse vídeo vai ser um pouquinho mais extenso, porque iremos trabalhar duas passagens bíblicas, não irei ressaltar o contexto de cada passagem bíblica, irei tirar somente as atitudes demoníacas no ser humano, porque senão não daria nesse vídeo, ficaria muito extenso, embora já vai ficar. Mas antemão, antes da gente ir trabalhar o assunto de hoje, eu quero somente ressaltar aquilo que foi sempre falado em todas as aulas. Quem é o seu inimigo? Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, não deixa dúvida de quem é seu inimigo, que é o diabo e ele quer te destruir. E ele vai fazer isso de qualquer forma, tentar de qualquer forma te enganar, fazer você perder o foco. Então, de antemão, já quero te deixar um aviso. Não permita que conjecturas ou achismo venha estar acima da palavra de Deus. Jamais. Embora a gente entenda que para estudar a palavra de Deus de forma profunda, na sua profundidade, nós temos que usar a parte exegética, nós temos que trabalhar também a parte cultural, histórica, política e assim vai. São certos pontos específicos que são de suma importância para a gente se aprofundar no contexto histórico da palavra de Deus e para que Deus possa cada dia nos abençoar. Mas tem certas passagens que são tão claras que não requer dúvida. E essa de 1 Pedro 5,8 é uma delas. Então, grave no seu coração. Não perca o foco, porque ele quer que você esqueça que ele existe, ele quer que você pense que realmente ele não é seu inimigo. Porque quando a gente entende quem realmente é o nosso inimigo, a gente fica vigilante. A gente luta e o nosso foco fica vigilante. Então, vigia. Então, vamos lá, querido. Vamos ressaltar a primeira passagem, que é do endemoniado de Gadara ou endemoniado de Gerazeno, o que você preferir. Quando você for estudar mais a fundo, você vai ver que se trata da mesma localidade, que lá do leste do Mar da Galileia, e ali próximo ali de Decápolis, das 10 cidades, sobre o poderio romano e assim vai, ok? Vamos lá, eu não vou ler, tá bom? Só vou ressaltar alguns versículos. Marcos, eu vou focar em Marcos capítulo 5, do 1 ao 20. A primeira característica que eu quero ressaltar aí é que o ser humano, quando ele está possesso pelos demônios, ele perde o convívio social. Satanás, ele tira esse ser humano do convívio social. Ele se encontra lá em Lucas 8, 27 e em Marcos também, do capítulo 5, do 1 ao 20, comenta isso. Aonde esse homem vivia? Ele vivia pelos sepulcros ali, no cemitério. Ele ficava longe do convívio, da sua família, das pessoas que amava. E também é ressaltado também que esse homem ele era acorrentado. Entende-se então que esse homem ele não ficava possesso o tempo todo. Havia momento de lucidez. E nesse momento de lucidez, acredito eu, a Bíblia não fala com essas palavras, mas dá-se a entender nas entrelinhas que as pessoas que acorrentavam, porque tanto em Marcos como em Mateus também 8 fala dessa passagem, e Lucas 8 também comenta a mesma passagem, demonstra que as pessoas acorrentavam ele para preservar a vida deste homem. Porque quando ele ficava possesso, ele quebrava
a essas correntes, despedaçava, conforme é ressaltado em Marcos 5, do 3 ao 4, ele despedaçava essas correntes como papel. E ele era impelido pelos demônios para lugares desertos e onde se feria. Engraçado que os demônios não cuida e nem valoriza o próprio cavalo, que eles gostam de denominar, né? A gente entende, até no tempo de hoje, a gente vê, trazendo para o nosso mundo hoje, pessoas que entregam a sua vida a Satanás para glória ou para alcançar êxitos em várias áreas da vida. A gente vê que Satanás ele não dá nada, ele rouba a alma daquela pessoa e depois aquela pessoa vai definhando. É notório isso, e isso acontecia com esse endemoniado de Gadara. A outra característica que eu quero ressaltar de Marcos 5, do 1 ao 20, é que mostra, lá em Lucas 8, 29, melhor dizendo, Lucas 8, 29, parte B, mostra que ele ficava em momentos de lucidez. Acompanha comigo, só para não ficar nas minhas palavras. Lucas 8, 29. Deixa eu achar aqui. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Então entende-se que havia momentos de lucidez deste homem. E a Marcos 5, verso 5, fala que esse homem não dormia, porque ele ficava de manhã e de dia ruivando, gritando, como um animal. Eu digo até que ele era pior que um animal, porque ele se feria. Muito triste a situação deste homem. Ao estudar, relembrar essa passagem, eu estava lembrando o momento de lucidez deste homem, quando ele se deparava com a situação que se encontrava, lembrava da sua família, do seu ente querido, de pessoas que estavam distante dele, e ele vivendo ali naquele mundo ali, no seu mundo demoníaco ali, melhor dizendo. Ele não tinha vida, ele não tinha esperança e ninguém podia ajudar, porque outras passagens bíblicas demonstram que as pessoas passavam a largo, tinham medo, porque quando ele ficava possesso, ele ficava agressivo. E, querido, mostra de forma assim bem clara que esse homem vivia na solidão. Esse homem era totalmente escravo, possesso. Mas Jesus é aquele que vem solucionar os problemas quando ninguém mais tem esperança que aquele problema vai ser solucionado. Em muitos momentos a gente vê que aquele homem olhando, se você fosse deparar comigo ou passasse comigo ali, vamos conjecturar. Imaginar aquela situação daquela época e passar ali e ver aquela situação daquele homem, talvez a gente falaria assim, não tem mais jeito para essa pessoa. Mas Jesus, ele adora entrar em situações assim. Ele adora agir em situações assim. Quando o ser humano olha e fala, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Aí Jesus fala, agora eu entro. É agora que eu faço, porque o meu nome vai ser glorificado e vou ser exaltado. Aleluia. E assim foi com o demoniado de Gadara. Quando ele foi liberto, querido, eu não quero me estender nessa passagem, porque a gente tem outra passagem para ressaltar. Mostra que ele se tornou um discípulo de Jesus. E ele passou ali a evangelizar em Decápolis, aquelas 10 cidades. E ele não precisava nem muito falar, porque o testemunho de cura dele foi a própria glorificação para Jesus. E a gente vê quanto mais a situação é pior, e quando Deus dá a vitória, maior é a glorificação de Deus na situação. Olha aí, é uma reflexão. Tá difícil aí? Tá brabo? Tá difícil? Talvez Deus só tá permitindo que aperte mais um pouquinho para ficar bonito quando ele entrar. Para ficar lindo o nome dele glorificando nessa situação. Fica firme, querida. A outra passagem que eu quero ressaltar com você rapidamente é sobre a cura de um menino. Querido, aqui é uma situação que para quem é mãe, ela sofre, porque ela vê
que o demônio ele é tão sujo, ele é tão imundo, que ele não respeita nenhuma criança. Você vê que quando Jesus vai falar com aquele pai que se encontra desesperado, o pai ressalta que aquela criança ela é possessa desde a infância. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu vou estar lendo com você a passagem, querido, de Marcos, capítulo 9, do 14 ao 29. E essa passagem também se encontra em Mateus 17, do 14 ao 21, e Lucas 9, do 37 ao 47. Depois, com calma, você lê. E diz assim, querido: vem comigo meditar na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos traz esperança. Esperança, ela é fundamental para nos dar alicerce para caminhar. Então vamos lá, Mateus 9. Eu vou ressaltar somente o verso 18 ao verso 19. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai defiando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles os trouxeram. E quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Querido, então aqui a gente consegue entender que a dor desse pai com este menino, a luta desse pai com este menino, em relação dessa criança estar possessa, já vem de muito tempo. É muita dor, é muita súplica. E o pai dessa criança, ele vai até Jesus, mas antes os discípulos tentam expulsar essa possessão demoníaca. Mas a Bíblia relata mais à frente, quando você puder, nos versículos posteriores, que os discípulos não conseguiram retirar esses demônios por falta de fé. Não creram. E isso é outro assunto que a gente precisa trabalhar futuramente, tá bom? Mas a Bíblia relata que quando esse menino viu Jesus, ele começou a convulsionar. As passagens bíblicas relatam, e nas outras passagens, que tem tanto em Marcos, que eu acabei de ler, verso 9, tem Mateus 17 e Lucas 9, que eu acabei de ressaltar, demonstrando que esse espírito imundo, ele entrava, se apossava do menino, mas antes de se apossar do menino, o menino gritava primeiro. Ele berrava e ficava possesso. Nisso, quando ele ficava possesso, ele começava a convulsionar. E o espírito demoníaco ficava maltratando aquela criança. E a Bíblia fala, a passagem também que nós lemos mais à frente, no versículo anterior, depois você lê com calma, mostra que o menino se definhava, o menino ficava sem força, mostrando como Satanás, ele tortura o ser humano, como ele maltrata, como ele nos odeia, como ele quer nos destruir. Mas Jesus faz uma pergunta a este pai: há quanto tempo este menino se encontra assim? E a Bíblia relata que o pai fala que é desde a infância. Aí eu quero abrir um parênteses para você. Às vezes tem papai e tem mamãe que fica meio assustado. Ah, mas criança não fica possessa, criança não fica endemoniada. Aqui é uma passagem bíblica que relata que o demônio ele não presta, ele é sujo. Ele é podre, e se for necessário ele utilizar uma criança para destruir um lar, assim ele fará. Por isso nós temos que ficar atento, orar pelos nossos filhos, clamar no Senhor e ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, mas não somente ensinar falando, mas viver o evangelho, para que os nossos filhos possam ver que realmente Deus existe e que ele é real e que ele é soberano e que ele tem poder sobre os demônios.
e ensinar os nossos filhos a orar. Isso é fundamental. E temos que entender que assim como ele se apossa do ser humano adulto, ele pode se apossar de criança. Então, querido, que você possa sempre estar clamando pelo seu filho, que você possa sempre entender que também o seu filho tem que estar sempre buscando a presença do Senhor, e isso você tem que ensinar. Mas a gente entende-se que o diabo, ele gosta de estratégias, de jogar. Ele é sujo. E o que ele puder fazer para destruir a sua família, a sua vida, ele assim fará. Mas por isso você tem que ficar vigilante. E esse pai dessa passagem aqui, de Marcos 9, verso 14 ao 29, demonstra um pai desesperado. Um pai que já havia sofrendo há muito tempo com a situação do seu filho. E Jesus se depara com aquela situação, com aquela dor daquele pai. Quanto o pai, quanto a mãe hoje chora pelo seu filho. Em ver seu filho mergulhado nas drogas, em ver seu filho possesso pelo inimigo, cego pela prostituição, pela pornografia. Mas, querido, assim como existiu esse homem que estava desesperado e correu para os braços do Senhor, que possamos correr para os braços do Senhor e suplicar pelos nossos filhos, porque a palavra do Senhor, uma frase bem conhecida que todos nós conhecemos, ela foi inserida nesse contexto de dor, nesse texto aqui de desespero. Verso 23, acompanha comigo, capítulo 9, verso 23. E diz assim, ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Diante daquela situação que parecia impossível aos olhos humanos, uma criança que sofria já há anos, já estava saindo da infância, talvez entrando até na adolescência, já há anos o pai sofrendo e aquela criança sofrendo opressão demoníaca. Mas o pai não desistiu de clamar pelo seu filho. Ele tentou todas as possibilidades. Assim tem que ser nós, pai, mãe. Não desista do seu filho. Continue clamando. Mas aqui, nos versículos posteriores, quando você puder, você vai ler, esse pai mesmo, correndo nos braços de Jesus, ele reconheceu que ele não tinha fé, mas para crer que aquele problema podia ser solucionado. Há momentos, querido, há problemas na nossa vida que a gente está orando tanto tempo, que a gente não crê que pode ser solucionado. Mas hoje Deus manda te dizer, através dessa passagem bíblica, que tudo é possível ao que crê. E que sua fé for pequena, faça como este homem. Acompanha comigo a parte B do verso 23, e ele fala assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele falou: Senhor, eu creio, mas eu acho que a minha fé é pequena, mas me ajuda na minha falta de fé. Qual é o problema que você está enfrentando? Que você está vendo que o inimigo está fazendo bagunça, que você não tem nem mais força para orar. Deus manda te dizer, querido, tudo é possível ao que crê. E que você se conscientizou, assim como este homem, que não tem mais fé para crer que esse problema pode ser solucionado. Então faça como este homem. Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Querido, que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente e que você não perca o foco em Jesus e que você continue crendo que Ele tudo pode resolver. A palavra que você tem que guardar no seu coração é: tudo é possível ao que crê. Que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente. E se esse problema que você tem, esse problema que tem se apresentado para você todos os dias, e que o diabo está tentando assoprar na sua mente que não tem solução sim. Há poder no sangue de Jesus, que todas as trevas caem por terra, porque maior é o Senhor na tua vida. Então toma posse da palavra, querido. Tudo é possível ao que crê. E se você não tem fé, peça ao Senhor, porque Ele quer te dar vitória nessa situação. Deus te abençoe. Até a próxima aula.
no qual iremos trabalhar discernimento do Espírito Santo, que é fundamental para continuar na batalha contra as hostes do mal, porque Jesus detectou no endemoniado de Gadara que ele tinha mais de um demônio, por isso pediu para que ele falasse quem era, ressaltando o seu nome, porque ele sabia que possuía muitos demônios ali e que ele queria mostrar para os discípulos e todas as pessoas à sua volta como é que o demônio é sujo e quantos espíritos maus podem habitar dentro do ser humano. É triste, querido. Abra o seu coração nesta noite, ou nesse dia, ou nessa tarde, não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, mas toma posse da palavra, creia que tudo é possível ao que crê. E se você não está tendo fé, dobre o seu joelho agora, querido, e peça, Senhor, dê-me fé. Ajuda-me na minha pequena fé. Deus te abençoe. Fica firme, porque maior é o Senhor na sua vida. Um grande abraço, querido.